Gostaria de compartilhar com vocês uma curiosa declaração ou citação que é apresentada neste livro aqui, cujo título é Como Entender a Nova Era, da autoria de Walter Martin. Walter Martin, já falecido, foi o fundador do Instituto Cristão de Pesquisa nos Estados Unidos. Um instituto que reflete a sua dedicação por anos ao estudar e pesquisar sobre seitas e heresias. E neste livro, ele vai se focar num movimento que se propõe ser a síntese das heresias de todos os tempos, com suas seitas, formando um conjunto ou um resumo do que se apresentou durante o decorrer da história humana como crenças diversas, que seriam o entendimento da nova era, ou do movimento nova era, como o que se popularizou com a ideia de que todos os caminhos levam a Deus, ou seja, as diversas religiões. O movimento Nova Era foi fundado por uma senhora, uma russa, por nome Helena Petrovna Blavatsky, que foi para os Estados Unidos e lá fundou um movimento chamado Movimento Teosófico. A teosofia, essa religião fundada por essa senhora, se propõe ser a base para essa futura síntese ou unificação de todas as crenças para uma religião mundial, com um governo mundial, sob a liderança de um líder mundial. Isso, claramente, já acenderia o alerta dos cristãos que estão antenados no que a Bíblia fala sobre, no futuro, a vinda de um governo mundial, com uma adoração mundial de um líder mundial apresentado como o anticristo ou a besta. Sem mais delongas, vamos a essa citação curiosa que é apresentada na página 14, onde um senhor e pesquisador chamado Elliot Miller, que escreveu e publicou no Jornal de Pesquisa Cristã, no ano de 1987, uma citação de uma declaração feita por Alice Bailey, que foi um braço direito da senhora Blavatsky, do movimento teosófico. A senhora Alice Bailey, que escreveu muito, deixou o legado de vários escritos para aqueles que iriam continuar o movimento teosófico, escritos esses que, assim como os escritos também deixados pela senhora Blavatsky, em alguns aspectos eram considerados assim reservados ou secretos, porque, segundo eles acreditavam, muitos não estavam preparados para se deparar com o conteúdo apresentado ali. Enfim, nessa citação, que é apresentada pelo Sr. Elliot, nesse jornal cristão de pesquisa, ele vai, entre aspas, ou abrindo aspas, citar a senhora Alice Bailey dizendo que em 2025, que seria a data da primeira fase da externalização. O que é isso? Da manifestação corpórea, em que um grupo de seres espirituais, conhecidos como a hierarquia dos mestres cósmicos, seres iluminados que estariam dirigindo os rumos do mundo, eles iriam se apresentar de forma corpórea, com a sua aparência de maneira física, para que as pessoas pudessem então entrar numa fase de preparação para a chegada dessa nova era, com a chegada desses seres, e que 2025 seria a primeira fase.
de um período em que as pessoas seriam preparadas num processo de reeducação mundial, período esse que levaria 50 anos. Isso é muito interessante porque aqui no canal eu já fiz uma apresentação do livro O Fim da Infância, de Arthur C. Clarke, onde ele fala sobre a humanidade um dia ser surpreendida com a apresentação de seres vindos do espaço, impactando o mundo, mas que antes de se revelarem ao mundo como eles são, eles iriam trabalhar num processo de reeducação do mundo, das pessoas, que levaria justamente 50 anos. Um processo onde, nessa reeducação do mundo, os preconceitos diversos das pessoas seriam combatidos, seriam eliminados. E então, depois de 50 anos, esses senhores supremos, como são chamados no livro O Fim da Infância, esses seres iriam se revelar ao mundo. E o curioso é que a aparência deles é a aparência típica do que foi conhecido por anos nas artes como os demônios. Seres com chifres, com rabo, com o corpo avermelhado. Curioso, porque nós temos no livro do Apocalipse um livro de denúncia sobre o fim dos tempos, sobre os planos do diabo para o fim dos tempos. E ali fala no capítulo 12 sobre um grande dragão, antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que seria um dragão vermelho, escarlate. Enfim, eu te convido a dar uma olhada aqui no canal, ou rever, se você já viu, os vídeos em que eu comentei sobre essa questão extraterrestre, onde cito também outros livros, e em especial o livro de Arthur C. Clarke. Mas não é curioso essa declaração da senhora Alice Bailey fazendo referência ao ano de 1925? Vamos considerar o contexto atual em que não só filmes, que já vem ganhando uma proporção da avalanche da temática sobre a questão extraterrestre, também envolvendo outras faixas etárias através de desenhos ou animações voltadas para um público infantil. E também agora nós temos reportagens apresentando declarações de líderes políticos de posições de grande peso na política internacional ou no cenário internacional, falando da possibilidade ou criando expectativa de que os OVNIs ou seres extraterrestres poderiam se apresentar ou aparecer, ser revelados documentos governamentais que estariam escondendo a verdade a respeito do assunto. Não é interessante? Isso é muito curioso porque a Bíblia fala de um momento em que, lá em Apocalipse, Satanás viria para a Terra com os seus anjos e faria uma parceria com a besta, que seria um líder mundial, que é o anticristo, o grande enganador do mundo, influenciado pelo grande dragão, a antiga serpente. Será que estamos sendo condicionados para aceitar a chegada de Satanás como seres do espaço? Será que o ano de 2025 será um ano em que teremos essas surpresas? Basta não ignorar os sinais ou uma possível conspiração do mundo oculto para essa preparação. É essa reflexão que eu gostaria de trazer para vocês. E de antemão digo que eu tenho esse livro há muito tempo. Esse livro foi lançado em 1989. E ele já estava guardado, mas que recentemente me chamou a atenção dessa declaração através de um vídeo do canal Investigação Bíblica, que eu vou deixar o link aqui para que vocês possam
ver esse vídeo, que foi um vídeo que refrescou a minha memória e que eu acho que deveria ter considerado com mais profundidade. Mas lá eu, desde já, agradeço a contribuição que esse canal fez e indico a vocês para irem e conferir o comentário ou apresentação, ainda que introdutória, que o autor ou a pessoa de frente nesse canal, né, o Leandro, né, fez dessa prévia ou dessa inspiração que me levou a rever essa declaração curiosa. Então, desde já, se tivermos oportunidade, vamos aprofundar essa questão e retomar esse assunto da farsa extraterrestre como um grande trunfo de Satanás para a grande enganação do fim dos tempos. Até lá, então.